A faca encostou no meu pescoço enquanto meu próprio filho segurava meu braço com força, impedindo qualquer movimento. Senti o cheiro de éter no pano que minha nora aproximava do meu rosto, e a última coisa que vi foi o sorriso frio de todos eles ao meu redor. Meus olhos se fecharam sabendo que minha própria família estava me entregando para algo terrível. Tudo começou 3 meses antes, quando completei meus 68 anos de idade em uma festa que deveria ser especial. Moro em São Paulo, no bairro da Moca, naquela casa que construí tijolo por tijolo durante 40 anos de trabalho duro. Sempre fui uma mulher simples, trabalhei a vida inteira como costureira, acordando às 5 da manhã para pegar o ônibus lotado. Criei meus 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu em um acidente de trabalho quando eu tinha apenas 32 anos. Roberto, o mais velho, sempre foi o mais próximo de mim, ou pelo menos era o que eu pensava. Márcia, a do meio, casou-se cedo e se mudou para o interior de São Paulo. Fernando, o caçula, sempre foi o mais problemático, com dívidas e esquemas duvidosos. Naquela festa de aniversário, todos estavam lá, sorrindo, abraçando, dizendo quanto me amavam. As crianças, meus netos, corriam pela casa pequena enquanto eu servia o bolo que tinha feito com minhas próprias mãos. Roberto e sua esposa, Patrícia, trouxeram um presente caro, um celular novo que eu nem sabia usar direito. Fernando apareceu atrasado, como sempre, com aquele cheiro de bebida que eu já conhecia tão bem. Márcia veio com o marido e os 2 filhos, todos bem arrumados, mas percebi algo estranho nela. Minha filha do meio sempre foi transparente comigo, mas naquele dia seus olhos desviavam dos meus. A semana seguinte foi quando as coisas começaram a mudar de verdade. Roberto passou a vir mais em casa, sempre perguntando sobre papéis, documentos, e principalmente sobre aquele dinheiro que eu tinha guardado. Sim, eu tinha dinheiro guardado, muito dinheiro, 500 milhões de reais para ser exata. Esse dinheiro não era meu originalmente, era de uma herança que recebi de uma tia distante que morava na Europa. Tia Carmela nunca teve filhos e sempre gostou de mim, mandava cartas e presentes quando eu era criança. Quando ela morreu, há 2 anos, descobri que tinha deixado toda a sua fortuna para mim, a única sobrinha que manteve contato. O advogado que cuidou do inventário me orientou a não contar para ninguém sobre o dinheiro até tudo estar resolvido. Foram meses de processos, documentos, traduções, até que finalmente o dinheiro foi transferido para uma conta especial. Eu não contei nem para meus filhos. Queria planejar bem como usar aquele dinheiro para ajudar todos eles. Mas alguém descobriu, e esse alguém foi Fernando, meu filho caçula. Ele trabalhou um tempo em um escritório de contabilidade e tinha contatos que investigavam a vida financeira das pessoas. Fernando estava afundado em dívidas com agiote e pessoas perigosas, devia mais de 200 mil reais. Quando ele descobriu sobre minha herança, não veio falar comigo diretamente. Em vez disso, foi conversar com Roberto e Patrícia, contando sobre o dinheiro e criando um plano terrível. Eles decidiram que eu não merecia aquele dinheiro, que eu era velha demais, que eles precisavam mais. Roberto convenceu Márcia a participar do plano, dizendo que era para o meu próprio bem. Ele argumentou que eu poderia ser enganada por golpistas, que não sabia administrar dinheiro, que poderia ser roubada. A verdade é que eles queriam minha herança e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir. O plano deles era me declarar incapaz mentalmente, me internar em uma clínica psiquiátrica e assumir o controle dos meus bens. Mas Fernando tinha uma ideia ainda pior, mais rápida e mais lucrativa. Ele tinha conhecido pessoas envolvidas com tráfico de órgãos através de suas dívidas. Essas pessoas pagavam muito bem por órgãos de pessoas saudáveis. E eu, apesar da idade, sempre fui muito saudável. Fernando propôs vender meus órgãos, simular minha morte como acidente ou doença súbita, e dividir tanto o dinheiro dos órgãos quanto minha herança. Eu descobri tudo isso por acaso, ou melhor, por desconfiança. Comecei a notar conversas interrompidas quando eu entrava na sala, olhares estranhos, encontros frequentes entre meus filhos que me excluíam. Uma noite, fingi ir dormir cedo, mas fiquei escutando atrás da porta. Ouvi Roberto falando ao telefone com alguém sobre resolver o problema da velha e garantir o dinheiro. Meu coração quase parou. Não podia acreditar que meu filho estava falando de mim daquele jeito. Comecei a prestar mais atenção, a observar tudo, a procurar evidências.
Foi quando encontrei o celular velho de Fernando esquecido no sofá da minha sala. Ele tinha vindo almoçar e saiu correndo para resolver algo, deixando o aparelho para trás. Peguei o celular e comecei a ler as mensagens, e o que vi me fez tremer. Havia um grupo no WhatsApp chamado Plano M. E M era de mamãe, eu tinha certeza. Ali estavam Roberto, Fernando, Márcia, Patrícia e até o marido de Márcia, Joaquim. Eles discutiam cada detalhe de como me sequestrar, onde me levar, como entrar em contato com os traficantes. As mensagens eram frias, calculistas, sem nenhum sinal de amor ou remorso. Patrícia escreveu que seria mais fácil fazer em casa, menos suspeito, menos testemunhas. Roberto concordou e disse que conhecia um médico que poderia aplicar sedativos sem deixar marcas suspeitas. Fernando compartilhou o contato dos traficantes, um grupo criminoso que operava em uma clínica clandestina na zona leste de São Paulo. Márcia, minha filha do meio, que eu achava que tinha um coração mais mole, escreveu que eu já tinha vivido o suficiente e que eles mereciam aquele dinheiro. Li tudo aquilo com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo meu coração se partir em 1000 pedaços. Como os filhos que criei, que amamentei, que sacrifiquei minha vida inteira, podiam planejar minha morte de forma tão cruel? Era surreal, parecia um pesadelo, mas era real demais. Tirei fotos de todas as mensagens com meu celular novo, salvei tudo na nuvem, enviei cópias para meu e-mail. Depois, coloquei o celular de Fernando exatamente onde estava e voltei para meu quarto. Passei a noite inteira acordada, pensando no que fazer, em como me proteger. Minha primeira reação foi ir à polícia, mas algo me fez hesitar. Se eu denunciasse meus filhos, eles iriam presos, meus netos ficariam sem pais, a família seria destruída. Além disso, eu não tinha certeza se conseguiria provar tudo, afinal, eram só mensagens que poderiam alegar serem apenas conversas hipotéticas. Decidi fazer algo diferente, algo que usasse minha inteligência e o elemento surpresa. Comecei a agir como se não soubesse de nada, continuei normal, mas comecei a preparar minha vingança. Primeiro, procurei um advogado de confiança, o doutor Henrique, que tinha sido amigo do meu falecido marido. Contei tudo para ele, mostrei as provas, e juntos elaboramos um plano. Ele me ajudou a transferir todo o dinheiro da herança para uma conta especial que só eu tinha acesso, com senhas e autenticações que ninguém poderia quebrar. Além disso, ele preparou documentos que provariam minha sanidade mental completa. Depois, procurei um investigador particular, o Sr. Mário, um homem de 60 e poucos anos que tinha trabalhado na polícia por décadas. Paguei para ele investigar cada um dos envolvidos no plano, descobrir mais detalhes, identificar os criminosos que iam comprar meus órgãos. Mário trabalhou rápido e descobriu coisas que me chocaram ainda mais. Fernando devia dinheiro não só para agiotas, mas também para traficantes de drogas. Roberto tinha perdido muito dinheiro em apostas online e estava prestes a perder a casa. Márcia e o marido tinham investido em um negócio fraudulento e estavam falidos. Todos eles estavam desesperados por dinheiro, e eu era a solução mais fácil na cabeça doente deles. Mário também descobriu quem eram os traficantes de órgãos, um grupo liderado por um médico caçado chamado Dr. Silvio, que operava uma clínica clandestina em Itaquera. Esse doutor, Silvio, já tinha sido preso antes por crimes similares, mas conseguiu sair da prisão através de brechas legais. Ele pagava bem pelos órgãos e não fazia perguntas sobre a origem. Mário conseguiu até infiltrar alguém no grupo para obter mais informações. Enquanto tudo isso acontecia, eu continuava vivendo minha vida normal, recebendo meus filhos, fazendo almoços, sendo a mãe carinhosa de sempre. Mas por dentro, estava quebrando, sentindo uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. Chorava todas as noites, sozinha no meu quarto, olhando as fotos antigas deles quando crianças. A data marcada para o sequestro era dia 15 de maio, uma sexta-feira. Eles tinham planejado fazer um almoço na minha casa, esperar eu relaxar, e então executar o plano. Fernando traria os sedativos, Roberto controlaria a situação, e as mulheres ajudariam a me segurar se necessário. Eu sabia de tudo isso porque Mário tinha conseguido acesso a mais mensagens deles. No dia 14, um dia antes, pedi para o doutor Henrique preparar tudo. Chamei uma equipe de policiais disfarçados, avisei a imprensa de forma anônima sobre um grande esquema de tráfico de órgãos.
Instalamos câmeras escondidas por toda a minha casa, microfones, tudo para gravar cada segundo do que ia acontecer. Também avisei os vizinhos de confiança para ficarem atentos a qualquer barulho estranho. Estava tudo preparado para o grande dia. Na manhã do dia 15, acordei com o coração acelerado mas determinada. Fiz tudo como sempre fazia, preparei a comida, arrumei a casa, coloquei minha roupa mais bonita. Quando meus filhos começaram a chegar, os recebi com abraços e sorrisos, mesmo sabendo que vinha a seguir. Roberto chegou primeiro com Patrícia e os 2 filhos. Fernando chegou sozinho, visivelmente nervoso, suando frio apesar do dia não estar tão quente. Márcia e Joaquim foram os últimos, e eu percebi que ela não conseguia me olhar nos olhos. Durante o almoço, todos estavam estranhos, tensos, fazendo um esforço enorme para parecerem normais. Conversavam sobre coisas banais, sobre o tempo, sobre os netos, mas eu sentia tensão no ar. Minhas mãos tremiam enquanto servia comida, não de medo, mas de raiva contida. Depois do almoço, pedi para os netos irem brincar no quintal, e foi então que a situação mudou. Roberto sugeriu que conversássemos sobre meu futuro, sobre meus cuidados de saúde, sobre questões financeiras. Eu disse que sim, que adoraria conversar sobre isso. Foi quando Fernando se levantou e trancou a porta da frente. Patrícia fechou as janelas da sala. Márcia mandou as crianças irem para o quarto dos fundos e ficarem lá. O clima ficou pesado, ameaçador, e eu fingi não entender o que estava acontecendo. Roberto começou a falar sobre minha idade, sobre como eu estava ficando esquecida, como precisava de cuidados especiais. Eu disse que me sentia bem, que não precisava de ajuda. Foi quando ele mencionou a herança da tia Carmela, e meu sangue gelou. Como ele sabia disso? Eu nunca tinha contado para ninguém oficialmente. Roberto disse que tinha investigado, que descobriu que eu estava escondendo 500 milhões de reais da família. Ele me acusou de ser egoísta, de pensar só em mim mesma, de não me importar com os problemas deles. Tentei explicar que estava planejando ajudar todos, mas ele não quis ouvir. Fernando se aproximou e disse que não precisavam da minha permissão, que iam tomar o que era deles por direito. Patrícia puxou uma seringa do bolso, e foi então que o pânico real tomou conta. Eu gritei, tentei correr, mas Roberto me segurou pelos braços. Fernando veio por trás e colocou a mão na minha boca para eu não gritar mais. Márcia começou a chorar mas não fez nada para me ajudar. Apenas ficou parada assistindo tudo. Patrícia se aproximou com a seringa e foi nesse momento que a porta da frente foi arrombada. Policiais invadiram minha casa gritando para todos ficarem no chão. Roberto me soltou imediatamente. Fernando tentou correr mas foi derrubado. Patrícia deixou a seringa cair no chão. A confusão foi total, gritos, choros, crianças assustadas, policiais dando ordens. Eu caí no sofá, tremendo, finalmente podendo respirar. O delegado se aproximou e perguntou se eu estava bem, e tudo que consegui fazer foi acenar com a cabeça. Todos eles foram algemados, inclusive Márcia e Joaquim. Meus filhos gritavam que era um mal-entendido, que estavam apenas tentando me ajudar. Mas as câmeras tinham gravado tudo, cada palavra, cada ação, cada ameaça. Não havia como negar o que tentaram fazer. A imprensa chegou minutos depois, as câmeras filmaram tudo. Meus filhos sendo levados algemados enquanto vizinhos assistiam chocados. A notícia se espalhou rapidamente. A história da idosa quase morta pelos próprios filhos por causa de herança. Nos dias seguintes, mais detalhes vieram à tona. A polícia prendeu o doutor Silvio e toda sua quadrilha de tráfico de órgãos. Descobriram que eles já tinham feito isso com outras pessoas, idosos sem família ou com famílias que participavam dos crimes. Era uma operação grande, cruel, desumana. Meus filhos foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, entre outros crimes. Roberto e Fernando pegaram penas mais altas por serem os líderes do plano. Márcia recebeu uma pena menor por não ter participado ativamente da violência, mas ainda assim foi presa. O julgamento foi doloroso, ter que sentar no tribunal e ver meus próprios filhos do outro lado, como criminosos. Tive que depor, contar tudo o que descobri, mostrar as provas. Eles tentaram argumentar que estavam preocupados com minha saúde mental, mas as evidências eram irrefutáveis. Durante o julgamento, muita coisa veio à tona.
Fernando confessou que tinha começado tudo, que convenceu os irmãos que seria fácil, rápido, lucrativo. Roberto admitiu que viu uma oportunidade de resolver todos seus problemas financeiros. Márcia chorou muito, disse que se arrependia, mas que teve medo de ficar de fora. Patrícia foi a única que não demonstrou remorso, manteve uma expressão fria durante todo o processo. Joaquim tentou alegar que apenas seguiu ordens da esposa, mas ficou provado que ele participou ativamente do planejamento. As penas foram pesadas: 15 anos para Roberto, 12 para Fernando, 8 para Márcia, 10 para Patrícia, e 8 para Joaquim. Quando a sentença foi lida, eu não senti alegria nem satisfação, apenas um vazio imenso. Tinha perdido minha família, meus filhos iriam passar anos na prisão. Os netos ficaram aos cuidados de outros familiares, primos distantes, tios. Eu quis ficar com eles, mas o juiz decidiu que seria melhor não, considerando o trauma que tinham vivido. Ver aquelas crianças sendo levadas embora, sabendo que iam crescer longe de mim, foi uma das piores dores. Nos meses seguintes, muita gente me procurou. Jornalistas querendo entrevistas, psicólogos oferecendo ajuda, até produtores de televisão querendo fazer um programa sobre minha história. Recusei quase tudo, não queria explorar minha dor publicamente. O dinheiro da herança continuou comigo, mas ele perdeu todo o sentido. Usei parte para pagar as melhores defesas para meus netos no processo de guarda, para garantir que ficassem com boas famílias. Doei uma grande quantia para instituições de combate ao tráfico de órgãos. Também criei uma fundação para ajudar idosos em situações vulneráveis, vítimas de abuso familiar ou negligência. Se minha dor podia servir para ajudar outras pessoas, então pelo menos teria algum significado. A fundação tem ajudado centenas de pessoas desde então. Mas tem algo que ninguém sabe, um segredo que guardei até agora. Antes de tudo isso acontecer, antes de descobrir o plano, eu tinha feito um testamento deixando tudo dividido igualmente entre meus 3 filhos. Depois de descobrir a traição, mudei tudo. Meu novo testamento doa 90% da herança para causas sociais, instituições de caridade, projetos de proteção a idosos. Os outros 10% serão divididos entre meus netos quando completarem 25 anos, com a condição de nunca terem contato com os pais novamente. Pode parecer cruel, mas é minha forma de garantir que aquele dinheiro que quase me custou a vida será usado para o bem. Meus filhos nunca verão um centavo, e mesmo depois que saírem da prisão, não terão acesso a nada. É minha última vingança, minha justiça. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, moro em uma casa menor, mais simples, em um bairro tranquilo de Santos. Decidi sair de São Paulo, começar de novo, longe das memórias dolorosas. Tenho alguns amigos novos, vizinhos gentis, uma vida mais tranquila. Ainda penso nos meus filhos todos os dias, mas não sinto vontade de visitá-los na prisão. Algumas pessoas me julgam por isso, dizem que como mãe eu deveria perdoar. Mas como perdoar quem planejou arrancar meus órgãos enquanto eu ainda respirava? Como esquecer que meus próprios filhos me viam apenas como uma fonte de dinheiro? Recebi algumas cartas deles da prisão, principalmente de Márcia. Ela pede perdão, diz que está arrependida, que foi fraca, que se deixou influenciar. Parte de mim quer acreditar, quer abraçar minha filha de novo, mas outra parte, a maior parte, ainda sente a faca no pescoço. Roberto nunca me escreveu, e soube através de advogados que ele está revoltado, que me culpa por ter arruinado a vida dele. Fernando escreveu uma vez, mas a carta era apenas pedindo dinheiro para advogados melhores, sem nenhum pedido de desculpas real. Meus netos estão bem, segundo me informam. Visitei alguns deles escondido, sem me identificar, apenas para ver como estavam. Cresceram, mudaram. Alguns nem devem se lembrar direito de mim. Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor que esqueçam toda essa história. À noite, ainda tenho pesadelos. Sonho com aquele dia, com a Seriga se aproximando, com os olhos frios da minha própria família. Acordo suando, tremendo, e preciso de alguns minutos para lembrar que estou segura, que acabou, que eles estão longe. Tem dias que sinto muita raiva, uma raiva que queima por dentro. Raiva de ter sacrificado tanto, trabalhado tanto, amado tanto, e ter recebido traição como pagamento. Raiva de ter sido vista apenas como um obstáculo entre eles e o dinheiro. Mas tem dias também que sinto uma tristeza profunda,
uma saudade do que poderia ter sido. Penso em como seria usar aquele dinheiro para ajudar meus filhos de verdade, comprar casas para eles, pagar as dívidas, garantir um futuro melhor para os netos. Tudo isso seria possível se eles tivessem simplesmente conversado comigo. A coisa mais difícil de aceitar é que eu teria dado dinheiro para eles, teria ajudado com todas as dívidas, com todos os problemas. Bastava terem pedido, conversado, confiado em mim. Mas eles escolheram um caminho mais escuro, mais cruel, mais irreversível. Fico pensando onde foi que errei na criação. Revi cada momento, cada decisão, cada ensinamento. Fui uma mãe ausente por trabalhar tanto? Fui muito permissiva? Não ensinei valores corretos? Essas perguntas me atormentam sem respostas claras. Mas também sei que chega uma hora que os filhos fazem suas próprias escolhas, e essas escolhas não são reflexo apenas da criação. Roberto, Fernando e Márcia eram adultos com suas próprias consciências, sabiam a diferença entre certo e errado, e ainda assim escolheram o errado. O que mais me chocou foi como eles foram capazes de planejar tão friamente, tão detalhadamente. Não foi um impulso, um momento de loucura, foi algo pensado, discutido, organizado durante semanas. Isso mostra um nível de frieza que eu nunca imaginei existir neles. A herança da tia Carmela, que deveria ser uma bênção, acabou sendo uma maldição que revelou o verdadeiro caráter das pessoas. O dinheiro não mudou meus filhos, apenas mostrou quem eles realmente eram por baixo das máscaras de filhos amorosos. Você já parou para pensar em quanto realmente conhece as pessoas ao seu redor, mesmo aquelas que você criou e amou a vida inteira? Será que o dinheiro tem o poder de revelar a verdadeira natureza das pessoas, ou será que ele corrompe até os corações mais puros? Hoje vivo sozinha, mas não me sinto solitária. Encontrei paz em coisas simples, em cuidar do meu pequeno jardim, em ler livros, em ajudar nas ações da minha fundação. Construí uma nova vida sobre os escombros da antiga, e talvez isso seja a maior vitória. Aprendi que família não é apenas sangue, é escolha, é respeito, é amor verdadeiro. Tenho uma família nova agora, feita de amigos, de pessoas que me acolheram sem interesse, que me apoiaram quando tudo desmoronou. Essa é minha verdadeira família. O dinheiro ainda está lá, guardado, crescendo com investimentos, esperando o dia em que será usado completamente para ajudar pessoas. Não me traz felicidade, mas pelo menos não será usado para o mal, não alimentará mais ganância ou traições. Às vezes encontro pessoas que reconhecem minha história, que viram na televisão ou leram nos jornais. Alguns me olham com pena, outros com admiração por ter sobrevivido. Eu apenas sorrio educadamente e mudo de assunto. Não gosto de reviver tudo publicamente. Minha história se tornou um exemplo usado em discussões sobre abuso de idosos, sobre tráfico de órgãos, sobre ganância familiar. Palestras são dadas usando meu caso como referência. Leis foram propostas inspiradas no que aconteceu comigo. Se isso salvar pelo menos uma vida, já valeu. Tenho 71 anos agora, mais velha, mais cansada, mas também mais sábia. Sobrevivi à maior traição que alguém pode sofrer e ainda estou aqui. Ainda respiro, ainda vivo. Isso é mais do que meus filhos planejaram para mim. A cada dia que acordo, é uma vitória sobre eles, sobre o mal que tentaram me fazer. Minha vida não é perfeita, mas é minha, conquistada com inteligência, coragem e uma determinação que nem eu sabia que tinha. Olho para trás e vejo uma jornada de dor, mas também de força. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava, que posso sobreviver ao inimaginável. A velhice me trouxe vulnerabilidade física, mas também uma clareza mental que me salvou. Uso minha inteligência todos os dias, planejando ações da fundação, investindo dinheiro com sabedoria, garantindo que meu legado seja positivo. O mesmo cérebro que me salvou daquela armadilha continua sendo minha maior arma contra o mundo. Não tenho medo de morrer, mas quando minha hora chegar, será no meu tempo, do meu jeito, cercada de pessoas que realmente me amam. Não serei reduzida a peças de reposição, não serei apenas um meio para um fim. Serei lembrada como uma mulher que lutou e venceu. Minha vingança não foi violenta, foi inteligente. Foi tirar deles exatamente o que queriam, garantir que nunca terão acesso ao dinheiro que tanto cobiçaram. É uma vingança que dura para sempre, que os acompanhará até o último dia de suas vidas. Alguns podem achar que sou cruel, que deveria ter perdoado.
Mas perdão não significa esquecer. E definitivamente não significa deixar que façam de novo. Minha decisão de cortar completamente o acesso deles ao dinheiro foi calculada, foi justa, foi necessária. Quando penso no futuro, não vejo meus filhos nele. Vejo minha fundação crescendo, ajudando mais pessoas, salvando vidas. Vejo os poucos netos que talvez um dia me procurem quando ficarem adultos. Vejo um legado de força e superação, não de vitimização. Minha mensagem para outros idosos é simples. Confiem em seus instintos, protejam-se, não sejam ingênuos só porque são família. O mal pode vir de qualquer lugar, até dos lugares mais inesperados. Estejam preparados, tenham planos, guardem provas. E para os filhos que abusam de seus pais idosos, saibam que o dinheiro não vale a pena. Nenhuma quantia vale perder sua humanidade, vale tirar a vida de quem te deu a vida. Um dia vocês também serão velhos, e o que plantaram é o que colherão. Minha história não tem um final feliz tradicional, não há reconciliação emotiva ou perdão dramático. O final é real, é cru, é uma mulher idosa que escolheu sua dignidade acima de tudo. E isso, por si só, já é uma vitória. Cada dia é um lembrete de que sobrevivi, de que minha inteligência valeu mais que a força física deles, que minha preparação salvou minha vida. Não sou apenas uma vítima, sou uma sobrevivente, uma vencedora de uma batalha que nunca deveria ter existido. A sociedade precisa falar mais sobre isso, sobre o abuso de idosos dentro das próprias famílias. Precisamos proteger os mais vulneráveis, criar sistemas de apoio, ensinar as pessoas a denunciarem. Minha voz agora serve para isso, para alertar, para educar. Continuo vivendo um dia de cada vez, encontrando pequenas alegrias em coisas simples. Um café da manhã tranquilo, uma caminhada na praia, uma conversa boa com um amigo verdadeiro. Essas coisas têm mais valor que qualquer fortuna. O dinheiro da herança perdeu todo o seu poder sobre mim. Não me define, não me controla, não me faz mais ou menos digna. É apenas uma ferramenta que usarei para o bem antes de partir deste mundo. Essa é minha escolha, meu controle, minha vitória final. Quando olho no espelho, vejo uma mulher marcada pela vida, pelos traumas, mas não destruída. Minhas rugas contam histórias de sofrimento, mas também de resistência. Meus olhos, embora cansados, ainda brilham com a vontade de viver. Não sei quanto tempo ainda tenho, ninguém sabe. Mas sei que cada dia extra que vivo é uma afronta ao plano que faziam para mim. Cada respiração é uma celebração de que não conseguiram, de que falharam, de que a inteligência venceu a crueldade. Minha história é um alerta sobre o que a ganância pode fazer com as pessoas, como o dinheiro pode revelar os demônios que habitam dentro de todos nós. É um lembrete de que precisamos nos proteger, de que não podemos ser ingênuos mesmo com aqueles que amamos. Mas também é uma história de esperança, de como a inteligência e a preparação podem salvar vidas, de como não devemos subestimar os idosos, de como temos recursos e capacidades que vão além da força física. Somos capazes de nos defender, de lutar, de vencer. Termino minha história com perguntas que me fazem todas as noites antes de dormir. Se você descobrisse que sua própria família planeja te matar por dinheiro, conseguiria ter a frieza de montar uma armadilha para eles como eu tive? Você conseguiria viver sabendo que seus filhos estão presos por sua causa, mesmo que eles tenham tentado te matar? E a mais difícil de todas. Se um dos meus filhos me procurar um dia, arrependido de verdade, demonstrando remorso genuíno e não apenas interesse no dinheiro que já não podem ter, eu conseguiria abrir meu coração novamente? Conseguiria confiar depois de tudo que fizeram, depois de terem planejado arrancar meus órgãos enquanto eu ainda respirava? Essas perguntas não têm respostas fáceis. E talvez nunca tenham. Cada pessoa que passa por uma traição familiar precisa encontrar suas próprias respostas, seu próprio caminho para a cura. Não existe um manual de instruções para lidar com a dor de ser traída pelos filhos que você criou. Tem noites que acordo pensando se fiz a escolha certa, se deveria ter dado mais chances, se deveria ter tentado conversar antes de armar toda aquela situação. Mas então lembro das mensagens que li, do plano detalhado, da frieza com que discutiam minha morte, e sei que não havia espaço para diálogo. Eles não queriam conversar, não queriam negociar, não queriam uma parte do dinheiro. Queriam tudo, e estavam dispostos a me matar para conseguir. Não há como dialogar com esse nível de crueldade,
Não há como negociar com quem já decidiu que sua vida não tem valor. A decisão mais difícil que tomei não foi denunciá-los, mas sim aceitar que os perdi para sempre. Aceitar que os bebês que carreguei no colo, que ensinei a andar, que cuidei quando estavam doentes, se transformaram em pessoas capazes de atos horríveis. Essa aceitação dói mais que qualquer ferida física. Muitas vezes me pergunto se eles pensam em mim na prisão, se sentem remorso ou apenas raiva por terem sido pegos. Fernando provavelmente só pensa em como as coisas deram errado, em como o plano era perfeito até que descobri. Roberto deve estar furioso por ter perdido tudo por minha causa. Márcia é a única que talvez sinta algo genuíno, pelas cartas que manda, pelas palavras que escreve. Mas mesmo com ela, como posso ter certeza? Como posso saber se o arrependimento é real ou apenas uma estratégia para quando sair da prisão? A confiança, uma vez quebrada dessa forma, nunca mais se reconstrói completamente. É como um vaso que você cola os cacos, pode até parecer inteiro de longe, mas as rachaduras sempre estarão lá. E no caso da minha família, o vaso foi pulverizado, não sobraram cacos grandes o suficiente para colar. Aprendi que perdoar não significa necessariamente reconciliar. Posso perdoar pelo meu próprio bem, para não carregar o peso do ódio para sempre, mas isso não significa que preciso tê-los de volta na minha vida. Perdão e proximidade são coisas diferentes, e precisei aprender essa lição da forma mais dolorosa. Minha vida hoje tem uma rotina tranquila que me traz paz. Acordo cedo, faço meu café, cuido das plantas no pequeno jardim que cultivei. Leio bastante, algo que nunca tive tempo de fazer quando trabalhava de sol a sol como costureira. Participo ativamente das decisões da fundação, escolhendo quais projetos apoiar, quais idosos ajudar. Cada vida que ajudamos me dá um senso de propósito, uma razão para continuar. É como se estivesse transformando minha dor em algo útil, algo que faz diferença no mundo. Fiz amizade com outras mulheres da minha idade que também passaram por situações difíceis. Não necessariamente iguais à minha, mas todas carregam suas próprias cicatrizes, suas próprias histórias de superação. Juntas, formamos um grupo de apoio informal, onde podemos falar abertamente sem julgamentos. Essas mulheres me ensinaram que não estou sozinha, que muitas pessoas enfrentam traições familiares, abusos, negligências. A diferença é que minha história se tornou pública, mas existem milhares de casos que permanecem escondidos, por medo, por vergonha, por não saberem como se proteger. Uma das minhas novas amigas, Dona Helena, também foi vítima de um esquema familiar, embora diferente do meu. Seus netos roubavam seu dinheiro da aposentadoria todo mês, deixando-a sem recursos para medicamentos. Quando descobriu e os denunciou, foi abandonada por toda a família. Outra amiga, Dona Beatriz, foi mantida em cárcere privado pelo filho durante anos, que controlava cada aspecto de sua vida e roubava sua pensão. Ela conseguiu pedir ajuda através de uma vizinha e hoje está reconstruindo sua vida aos 73 anos. Essas histórias me fazem perceber que meu caso, por mais chocante que seja, não é único. O abuso de idosos é uma epidemia silenciosa, acontecendo atrás de portas fechadas, dentro de famílias que parecem normais por fora. Precisamos falar sobre isso, precisamos denunciar, precisamos proteger os mais vulneráveis. Uso minha história para isso agora, para educar, para alertar. Dou palestras ocasionalmente, participo de campanhas de conscientização, empresto minha voz para quem não tem. Se meu sofrimento pode prevenir que outros passem pelo mesmo, então teve algum significado. Mas não vou mentir e dizer que estou completamente curada, que superei tudo, que sou feliz como nunca. A verdade é que carrego marcas profundas que nunca vão desaparecer completamente. Tenho dias ruins, dias em que a tristeza pesa tanto que mal consigo sair da cama. Faço terapia regularmente, algo que deveria ter feito há muito tempo. Minha psicóloga me ajuda a processar tudo, a entender meus sentimentos, a não me culpar pelo que aconteceu. É um trabalho longo, difícil, doloroso, mas necessário. Ela me explicou que é normal sentir uma mistura de emoções contraditórias. Raiva e amor, ódio e saudade, desejo de vingança e vontade de abraçar. O cérebro humano é complexo, e não conseguimos simplesmente desligar o amor que sentimos por alguém, mesmo quando nos fazem mal. É por isso que algumas noites ainda choro pelos meus filhos, não pelos adultos cruéis que se tornaram,
mas pelas crianças que foram um dia. Choro pelo Roberto de 5 anos que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho. Pela Márcia de 7 anos que me ajudava a cozinhar e ria de tudo. Pelo Fernando bebê que dormia no meu colo. Essas memórias são reais, aquelas crianças existiram, e eu amei cada segundo com elas. O que me quebra é saber que em algum momento, essas crianças inocentes se transformaram em adultos capazes de planejar minha morte. Quando aconteceu? Como aconteceu? Onde eu estava quando a transformação ocorreu? Essas perguntas me assombram porque não têm respostas. Não houve um momento específico, uma decisão única. Foi um processo gradual, influenciado por escolhas deles, por circunstâncias, por valores que desenvolveram ou deixaram de desenvolver. Talvez eu nunca entenda completamente como chegamos a esse ponto. Talvez não seja possível entender a mente de alguém capaz de planejar o assassinato da própria mãe. E talvez seja melhor assim. Talvez eu não queira realmente entrar nesse nível de escuridão. O que posso fazer é seguir em frente, honrar a vida que tenho, usar cada dia que me resta para fazer diferença. Minha vingança final não é o dinheiro que nunca terão, é eu continuar vivendo plenamente, provando que não conseguiram me destruir. Cada sorriso genuíno que dou é uma vitória. Cada projeto da fundação que dá certo é uma vitória. Cada amizade verdadeira que construo é uma vitória. Cada amanhecer que vejo é uma vitória sobre o plano que tinham para mim. Às vezes penso no que diria para meu eu do passado, para aquela mulher de 68 anos feliz na festa de aniversário, ainda inocente, ainda confiante em sua família. O que eu diria para ela? Aproveitasse cada segundo de felicidade, porque em breve tudo mudaria. Mas então percebo que não mudaria nada, porque aquela felicidade era baseada em uma mentira. Meus filhos já estavam planejando, já tinham descoberto dinheiro, já estavam discutindo minha morte. Aqueles sorrisos na festa eram falsos, aqueles abraços eram vazios. É melhor viver na verdade dolorosa do que em uma felicidade ilusória. Pelo menos agora sei exatamente onde estou, quem está ao meu lado de verdade, em quem posso confiar. Não há mais máscaras, não há mais mentiras, não há mais falsas demonstrações de amor. Minha vida atual é mais simples, mas é genuína. Os amigos que tenho me querem bem sem interesse, me apoiam sem esperar nada em troca. É uma vida menor em quantidade de pessoas, mas infinitamente maior em qualidade de relacionamentos. Aprendi a valorizar a autenticidade acima de tudo. Prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Prefiro ter poucos amigos verdadeiros do que muitos falsos. Essa foi uma lição cara, mas foi aprendida para sempre. O dinheiro que quase me custou a vida agora serve a um propósito maior. Cada real investido na fundação é um real que ajuda alguém, que salva alguém, que faz diferença. É minha forma de transformar algo que foi fonte de cobiça e morte em fonte de vida e esperança. Até agora, a fundação já ajudou mais de 1.000 idosos em situações de vulnerabilidade. Fornecemos assistência jurídica, apoio psicológico, abrigo temporário e até ajuda financeira em casos extremos. Cada história de sucesso me aquece o coração de uma forma que o dinheiro parado nunca faria. Conheci Dona Maria, uma senhora de 75 anos que estava sendo mantida refém pelo neto usuário de drogas. Conseguimos tirá-la de lá, denunciar o neto, e hoje ela vive em um lugar seguro, recuperando sua dignidade. Histórias assim me fazem continuar. Conheci seu José, um senhor de 80 anos que estava sendo explorado financeiramente pela sobrinha que era sua procuradora. Revertemos a procuração, recuperamos parte do dinheiro roubado, e hoje ele está protegido legalmente. Cada vitória dessas é pessoal para mim. Através da fundação, sinto que estou dando sentido ao meu sofrimento. Se tivesse morrido naquele dia, meus filhos teriam o dinheiro e continuariam suas vidas normais. Mas sobrevivi, e esse dinheiro agora salva vidas ao invés de ser fruto de uma morte. É quase poético, de uma forma estranha. O dinheiro que seria obtido através da minha morte agora mantém pessoas vivas, seguras, dignas. É como se tivesse transformado uma história de horror em uma história de esperança, pelo menos para outras pessoas. Para mim, a história ainda é de dor. Não consigo romantizar ou encontrar um lado completamente positivo no que aconteceu. Perdi minha família, perdi meus filhos, perdi meus netos, perdi a inocência e a confiança. Isso não é algo que se supera completamente. Mas aprendi a viver com a dor,
a carregá-la sem deixar que me paralise. É como uma cicatriz profunda que dói em dias frios, mas que não impede de viver. Está sempre lá, lembrando do que aconteceu, mas não controlando cada momento da minha existência. Meus dias têm uma rotina que me conforta. Acordo, agradeço por estar viva, tomo meu café olhando o jardim, respondo e-mails da fundação, converso com os advogados sobre novos casos. Encontro minhas amigas para um chá, compartilhamos histórias, rimos juntas. À tarde, costumo ler ou assistir algum programa na televisão. Descobri que gosto de documentários, de aprender coisas novas, de expandir minha mente. É irônico que agora, aos 71 anos, tenho mais tempo para aprender do que em toda a minha vida anterior. As noites são as mais difíceis. Sempre foram. É quando a solidão pesa mais, quando as memórias vêm com mais força, quando as perguntas sem respostas ecoam mais alto na mente. Mas aprendi estratégias, maneiras de lidar com esses momentos. Escrevo em um diário, coloco no papel tudo o que sinto, sem filtros, sem julgamentos. Ninguém vai ler, é só meu, um espaço seguro onde posso ser completamente honesta sobre minha dor, minha raiva, minha tristeza. Isso ajuda a tirar o peso de dentro do peito. Também medito, algo que minha psicóloga me ensinou. No começo achei bobagem, coisa de gente jovem moderna, mas descobri que me ajuda a acalmar a mente, a focar no presente ao invés de ficar presa no passado ou ansiosa com o futuro. Voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Faço roupas pequenas para bebês de um orfanato local, colchas para abrigos, coisas práticas que podem ajudar alguém. É minha forma de manter as mãos ocupadas e o coração servindo. Tem algo terapêutico em costurar, no movimento repetitivo da agulha, no tecido tomando forma sob suas mãos. É quase meditativo, me conecta com quem eu era antes de tudo isso, com a costureira simples que trabalhava para sustentar seus filhos. Às vezes me pego pensando em como minha vida seria se nada disso tivesse acontecido. Se tia Carmela não tivesse me deixado a herança, se meus filhos não tivessem descoberto, se tivessem permanecido as pessoas que eu achava que eram. Como seria minha vida? Provavelmente estaria na minha casa velha na Moca, recebendo meus filhos e netos nos domingos, fazendo almoços em família, vivendo uma felicidade falsa. Porque agora sei que aquilo tudo era falso, baseado em uma versão deles que eu acreditava existir mas não existia. Então talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor saber a verdade e viver autenticamente do que viver em uma mentira confortável. Pelo menos agora não há mais máscaras, não há mais falsas esperanças, não há mais ingenuidade perigosa. A ingenuidade quase me matou. Confiar cegamente em família quase me custou a vida. É uma lição brutal, mas necessária. Agora sou mais cautelosa, mais cuidadosa, mais consciente dos sinais de perigo mesmo vindo de pessoas próximas. Ensino isso para outros idosos através da fundação. Compartilho minha história não para assustar, mas para educar, para alertar. Muitos idosos cresceram em uma época onde família era sagrada, onde não se questionava, não se desconfiava. Precisam aprender que os tempos mudaram. O dinheiro tem um poder estranho sobre as pessoas. Revela quem realmente são por baixo das aparências sociais. Meus filhos sempre tiveram essa ganância dentro deles. A herança apenas deu a oportunidade para que mostrasse sua face verdadeira. Se não fosse a herança, talvez teria sido outra coisa no futuro. Talvez esperassem eu ficar mais velha e frágil para assumir controle dos meus bens. Talvez me colocassem em um asilo contra minha vontade para ficar com minha casa. Quem tem esse tipo de caráter sempre encontra uma oportunidade. Pelo menos aconteceu quando eu ainda tinha força e lucidez para me defender. Se tivesse acontecido daqui a 10 anos, quando talvez estivesse mais fragilizada, talvez não tivesse conseguido montar a defesa que montei. O timing, por mais doloroso que seja, foi uma sorte estranha. Uso minha história também para pressionar por mudanças nas leis de proteção ao idoso. Participei de audiências públicas, conversei com deputados, ajudei na redação de projetos de lei. Se posso usar minha visibilidade para criar mudanças sistemáticas, então devo fazer isso. Uma das leis propostas é a criação de um registro nacional de abuso de idosos, onde familiares com histórico de violência ou exploração não possam assumir procurações ou tutelas. É um pequeno passo, mas importante.
Outra proposta é tornar obrigatória a investigação policial em casos de morte súbita de idosos com bens significativos, para detectar possíveis homicídios disfarçados. Quantos idosos morreram em circunstâncias suspeitas que foram arquivadas como naturais porque ninguém investigou? Meu caso abriu os olhos de muita gente para essa realidade. O tráfico de órgãos não é apenas filme de terror, é real, acontece. E idosos são alvos fáceis por serem vulneráveis. Precisamos de leis mais duras, fiscalização mais rigorosa, proteção mais efetiva. A quadrilha do Dr. Silvio foi desmantelada, mas sei que existem outras operando. É um mercado negro lucrativo, alimentado por desespero de um lado e ganância do outro. Enquanto houver demanda por órgãos e pessoas dispostas a fornecê-los ilegalmente, o crime continuará. Parte do dinheiro da fundação vai para campanhas de conscientização sobre doação legal de órgãos. Quanto mais pessoas se cadastrarem como doadoras oficiais, menor a demanda no mercado negro. É uma forma indireta mas importante de combater o tráfico. Também financiamos pesquisas sobre órgãos artificiais e bioengenharia. Se a ciência conseguir criar alternativas aos órgãos humanos, o tráfico perderá seu propósito. É um investimento de longo prazo, mas que pode salvar incontáveis vidas no futuro. Minha visão agora é mais ampla do que minha história pessoal. Vejo o problema sistemático, estrutural, que vai além de uma família disfuncional. É sobre uma sociedade que não protege seus idosos adequadamente, que não valoriza a experiência e sabedoria da idade. É sobre uma cultura que vê idosos como descartáveis, como peso, como obstáculos ao invés de tesouros. Precisamos mudar essa mentalidade. Ensinar às novas gerações que envelhecer é natural, é belo, é uma conquista que deve ser respeitada. Quando vejo meus netos crescendo sem mim, sem minha presença, sem minhas histórias e ensinamentos, sei que estão perdendo algo precioso. Não apenas pelo dinheiro que nunca terão enquanto eu for viva, mas pela conexão com suas raízes, com sua história familiar. Mas foi escolha dos pais deles, não minha. Eles escolheram o dinheiro sobre a família, escolheram a ganância sobre o amor, escolheram o crime sobre a integridade. As consequências dessas escolhas se estendem além deles, afetando a próxima geração. É triste pensar que meus netos crescerão sabendo que seus pais tentaram matar a própria avó por dinheiro. Que imagem isso cria na mente deles? Que valores isso ensina? Espero que aprendam o que não fazer, que vejam o exemplo negativo e escolham ser diferentes. Deixei cartas para cada um deles, que só receberão quando completarem 18 anos. Nessas cartas, conto minha versão da história, explico minhas decisões, expresso meu amor por eles apesar de tudo. Quero que saibam que não os culpo, que sempre os amei. Também incluí fotos antigas, histórias da família, memórias boas dos tempos antes de tudo desmoronar. Quero que conheçam seus avós, que entendam de onde vieram, que tenham uma conexão com suas raízes mesmo sem minha presença física. É minha forma de estar presente na vida deles mesmo estando ausente. É minha tentativa de deixar algo positivo, algo que não seja apenas a história terrível que aconteceu. Eles merecem conhecer os bons momentos também, merecem saber que nem tudo foi ruim. Não sei se algum dia vou conhecê-los pessoalmente quando adultos, se vão me procurar, se vão querer ouvir meu lado da história. Mas estarei aqui se quiserem, estarei pronta para abraçá-los sem cobranças, sem culpá-los pelos erros dos pais. Porque, no final, eles também são vítimas dessa situação. Perderam os pais, perderam a avó, perderam a estrutura familiar que toda criança merece. Cresceram sob a sombra de um crime horrível, e isso deixa marcas que podem durar a vida toda. Espero que tenham recebido apoio psicológico adequado, que alguém tenha cuidado da saúde mental deles. Espero que as famílias que os acolheram sejam boas, carinhosas, presentes. Espero que tenham tido a chance de serem apenas crianças, apesar de tudo. Pedi para os advogados monitorarem o bem-estar deles, discretamente, sem interferir mas garantindo que estão seguros e cuidados. É o máximo que posso fazer dada a situação. É minha forma de continuar sendo avó mesmo de longe. O tempo está passando, estou envelhecendo mais, sentindo o peso dos anos e de tudo que aconteceu. Minha saúde ainda é boa considerando tudo, mas não sou mais a mesma. Canso mais fácil, minhas mãos tremem um pouco, minha visão não é mais tão boa. Mas minha mente continua afiada, meu espírito continua forte,
minha vontade de viver continua presente. Eles não conseguiram quebrar isso, não conseguiram destruir minha essência. E enquanto eu respirar, continuarei lutando, continuarei fazendo diferença. Não sei quanto tempo ainda tenho, ninguém sabe. Posso ter mais 10, 15, 20 anos, ou posso ter menos. Mas cada dia será vivido plenamente, com propósito, com dignidade, com a consciência de que sobrevivi ao que tentaram fazer comigo. Minha lápide não dirá apenas nome e datas. Dirá que fui uma mulher que lutou, que venceu, que transformou tragédia em propósito. Dirá que não fui apenas vítima, mas sobrevivente e guerreira. Dirá que minha vida importou além do dinheiro que quase me matou. É assim que quero ser lembrada, não como a pobre coitada que foi traída pela família, mas como a mulher forte que usou inteligência para se salvar e depois usou sua história para salvar outros. É esse o legado que construo dia após dia. Então, depois de ouvir minha história completa, de entender cada escolha que fiz, cada consequência que enfrentei, te pergunto: você acha que fiz as escolhas certas? Se fosse você descobrindo um plano para te matar feito pela sua própria família, teria agido diferente? E a pergunta mais importante de todas: você conseguiria viver em paz sabendo que colocou seus próprios filhos na prisão, mesmo que fosse para salvar sua própria vida e proteger outras vítimas potenciais?